Terceiro grupo dos vegetais gimnospermas. Os grandes representantes são os pinheiros, que é o grupo da araucária, por exemplo, e as cicadáceas, que elas parecem palmeiras de pequeno porte, que a gente usa muito em ornamentação de jardim, tá? Até no nosso jardim da escola tem cicadáceas. Quais são as características gerais desse grupo, né? Esperma quer dizer semente. Gímeno quer dizer sem proteção, nua. Então, aqui vai ter semente, é a primeira vez que aparece, mas não tem estrutura protegendo essa semente, que a gente vai ver que depois isso é função do fruto, tá? Então, elas continuam sendo traqueófitas, lembrando que característica adquirida na evolução não é perdida no grupo seguinte, ela é mantida. Elas são fanerógamas, então tem flor. Quem que é a flor? É a pinha, que é aquela florzinha seca que normalmente a gente usa como enfeite de Natal. E como ela é seca, sem coloração, sem néctar, né, não é suave, a única polinização que acontece é a anemófila, que é a polinização pelo vento, certo? Então, isso é uma característica de evolução, possuírem flores. Por quê? Porque a partir da presença da flor, elas ganharam independência da água para reprodução. Então, eu posso reproduzir esse grupo sem depender da presença da água do ambiente. Outra característica de evolução é que elas são sifonógamas, produzem sifão. E o que é esse sifão? Na verdade, a gente vai chamar isso de tubo polínico. O sifão nada mais é do que a produção de um tubo polínico. Então, é a primeira vez que a gente vai ter a presença de um grão de pólen, tá? E uma outra característica de evolução é que elas são chamadas de espermatófitas, que produzem semente. No caso lá da araucária, né, do pinheiro, a semente é o pinhão. Então, tem gente que acha que comendo pinhão tá comendo um fruto. Não, tá comendo uma semente. No ciclo de vida, a estrutura que nós chamamos de esporófito é a planta adulta. Então, por exemplo, o pinheiro, ele é a estrutura duradoura, diploide. Normalmente, os pinheiros, eles são hermafroditas, são seres monóicos. Em um único indivíduo, eu vou ter a flor feminina e a flor masculina, que pode ser chamada de cone ou estróbilo. O estróbilo feminino vai produzir em cada escama o óvulo. Se a gente for lembrar, o desenho fica como se fosse uma estrutura assim, cheia de escaminhas. E o óvulo, ele tá encaixado aqui em cada escaminha. Quando eles são fecundados, vai formar o pinhão, esse pinhão fecha essa pinha e vai virar um grupo de pinhões, certo? Então, o estróbilo feminino produziu o óvulo. E o estróbilo masculino, também por meiose, produziu o grão de pólen. O que tem dentro desse grão de pólen? Duas células haploides. Uma dessas células a gente vai chamar de núcleo espermático. E a outra célula é o núcleo vegetativo, certo? E dentro do óvulo, nós vamos encontrar uma célula também haploide, que é a oosfera, que é o gameta feminino. Então, esse grão de pólen vai viajar através do vento e vai ser depositado sobre o óvulo, ó. Então, a professora fez um grão de pólen exageradamente grande aqui, para a gente enxergar os dois núcleos haploides lá dentro e a oosfera dentro do óvulo. Esse óvulo vai começar a oferecer água para esse grão de pólen e ele vai formar um tubo por onde o núcleo vegetativo vai descer. Descendo esse núcleo vegetativo, ele forma o tubo polínico, que é quem vai substituir a água do ambiente para permitir o encontro da oosfera com o núcleo espermático. Só que esse núcleo espermático, ele vai sofrer uma mitose e vai virar dois.
Um deles vai se juntar com a oosfera, fazendo o que a gente chama de fecundação simples e formando o embrião. E o outro núcleo espermático proveniente da mitose não vai encontrar ninguém para fecundar. E daí acaba se multiplicando, formando um endosperma haploide. Então, essa semente aqui, ela é a soma de um embrião 2N mais um endosperma haploide N, que é uma característica específica do grupo das gimnospermas, tá? Essa semente vai ser colocada num ambiente fértil e vai se desenvolver formando o esporófito adulto, tá? Então, na verdade, dentro da semente a gente tem o esporófito jovem, ok? Então, igual nas pteridófitas, fase duradoura é o esporófito diploide, fase passageira são os gametófitos, que são as flores, os estróbilos que produzem os gametas.